Paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor, irmãs. Estou aqui para gravar mais um estudo. Agora eu vou falar com você aquela segunda parte, lembra do estudo do poder e da autoridade? Nós já falamos a respeito de poder. Agora eu vou gravar esse segundo áudio falando a respeito de autoridade, Bom dia para você, eu estou gravando esse áudio 6h15 da manhã no sábado. 6h15 da manhã no sábado. Que Deus abençoe o teu sábado, o teu final de semana. Que Deus seja bom com você nesse dia e que o Senhor faça maravilhas na tua vida. Tá bom? Vamos então vamos entrar já nesse estudo. Poder e autoridade, parte 2, Lucas capítulo 9. Vamos ler de novo. Então, ele, chamando os seus 12 discípulos, lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curarem doenças. E ele enviou-os para pregar o reino de Deus e para curar os doentes. Glória a Deus. Muita gente, né, irmãos, não gosta que fala de demônios nos dias de hoje. Mas a ação social de Deus é que o homem viva sem a influência de demônios. Então, onde a presença de Deus chega, onde o reino de Deus chega, os demônios têm que sair. Porque onde a luz chega, as trevas têm que sair, não tem jeito. Então, tem que expulsar os demônios. Irmãos, o diabo é o diabo, né? Comecei a gravar esse áudio aqui para vocês, para colocar aqui no grupo da Academia de Profetas, e os cachorros aqui da rua começaram a latir que nem louco, parecia que tinha alguém mexendo com eles, batendo neles. Eu tive que parar de gravar, repreender os demônios que estavam perturbando eles. Aí ficou silêncio de novo para eu poder continuar gravando o áudio para você. A guerra espiritual é real, irmãos, tá vendo só? A guerra espiritual é real. Até um áudio a respeito da palavra de Deus, o diabo procura perturbar. Nós temos que estar ligados no Espírito Santo, atentos, porque senão nada funciona. Por isso que tem que ser tudo através do Espírito Santo. Com a ajuda do Espírito Santo, com o auxílio do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo, com a direção do Espírito Santo. Porque senão as coisas mais simples ficam difíceis. Né? E nós já falamos a respeito de poder, exatamente a respeito de poder nós falamos que o poder vem pela comunhão com o Espírito Santo. E a autoridade vem com o quê? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante. E ele disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, e eles imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, irmãos, se o poder vem pela comunhão com o Espírito Santo, a autoridade está no ID. A autoridade está no nome de Jesus. O nome de Jesus tem autoridade. Então eu e você vamos ter autoridade para fazer o que Ele está nos ordenando a fazer, expulsar demônios, falar em outras línguas, curar os enfermos, pegar em serpente, tomar coisa mortífera e nada disso causar dano,
impor as mãos sobre os enfermos, eles serem curados. Tudo isso vem pela autoridade do nome de Jesus. A diferença é em nome de quem. Por isso que eu e você não podemos fazer a obra em nosso próprio nome, porque a autoridade está no nome de Jesus Cristo. A autoridade está no nome do Senhor. Os demônios, eles obedecem a ordem, quando eles são expulsos, eles tremem diante da presença do Senhor, diante do nome do Senhor, não diante do nosso nome, não diante do meu nome ou do teu nome. Eles tremem diante do nome do Senhor. Então, quando nós estamos buscando glorificar o nome do Senhor e obedecer o ID do Senhor, então nós podemos ficar tranquilos que o Senhor vai nos respaldar, porque como um soldado que vai para a guerra, ele está indo em nome de um país, em nome de um general, em nome de alguém que o enviou, nós também estamos indo em nome do general dos exércitos de Israel, em nome do capitão dos exércitos de Israel, em nome do Senhor dos exércitos de Israel, em nome do Jeová Sabaoth. Aqui é Jeová Sabaoth, o Deus dos exércitos de Israel. Então, quando nós damos uma ordem para os demônios saírem, eles têm que sair por causa do nome do Senhor, porque é o Jeová Sabaoth, porque é o leão da tribo de Judá, porque é aquele que era e que há de vir, porque é aquele que venceu, o inferno, é aquele que venceu a morte. Nós estamos indo no nome dele, não no nosso nome. O problema vai acontecer se nós começarmos a ir para glorificar o nosso próprio nome. Porque a partir do momento que nós formos glorificar o próprio nome, o nosso próprio nome, nós não estaremos mais indo no nome dele. Então, todas as vezes que nós vamos fazer a obra para glorificar o nosso próprio nome, nós corremos um grande risco de nos frustrar, de sermos envergonhados e pior ainda, de dar um testemunho a respeito do Evangelho, um testemunho negativo. Falando a respeito de autoridade, o importante é ir em nome do Senhor e para glorificar o nome do Senhor. Se você fizer isso e todas as vezes fazer a obra em nome do Senhor e para glorificar o nome do Senhor, você pode ter certeza que Ele vai honrar o teu trabalho. Presta atenção, honrar o teu trabalho, irmão. Honrar o teu trabalho, irmã, não é esse meio gospel que existe aí hoje, de arrastar multidões, de ficar milionário, não é isso. É você entrar numa casa para fazer a obra e você expulsar os demônios daquela casa e a vida daquela família mudar. É você colocar a mão sobre o doente e o doente ser curado. É dessa autoridade que eu estou falando. Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. É essa autoridade que eu estou falando. Expulsarão os demônios. É essa autoridade que eu estou falando. Porque quando você cura o enfermo, quando você expulsa o demônio, quando você tira a enfermidade de uma casa, quando você tira os demônios de uma casa, a história daquela família é mudada naquele momento. Porque os demônios saem, os demônios são lançados fora e aquela família vai passar a ter uma nova vida que jamais teriam com a presença dos demônios na casa deles, na vida deles, na descendência deles. Então a autoridade, quem tem autoridade, a autoridade é dada para isso. A autoridade é dada, nós lemos, a autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, tá? Então a autoridade está ligada, intimamente ligada à vida de fé do obreiro. Porque se nós estamos falando de autoridade para expulsar demônio e para curar enfermo, nós estamos falando de obreiro. Estamos falando de obreiro. Então, a autoridade para expulsar demônio
e autoridade para curar enfermo, autoridade para fazer as obras que Jesus fez, nós estamos falando de obreiro. E essa autoridade está intimamente ligada à vida de fé desse obreiro. Porque sem fé ele não vai conseguir nada. Como que alguém vai orar para um enfermo e o enfermo vai ser curado se ele está orando e não está crendo que o enfermo vai ser curado? Parece um absurdo, irmãos, mas tem isso. A pessoa está ali orando para o enfermo ser curado, mas lá no coração dela, ela fala, não vai ser curado nada. No coração dela, ela não está crendo na própria oração que ela está fazendo. Então, a vida de fé do obreiro está intimamente ligada à autoridade. A autoridade vem pela vida de fé. Quanto mais fé ele tiver, mais autoridade ele vai ter. Quanto mais ele tiver uma vida de fé, mais autoridade para trabalhar, para operar em nome do Senhor, ele vai ter. Então, a fé, mais uma vez, né, irmãos, e para tudo, a grande importância de crer, a grande importância da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé não existe autoridade. E a vida de fé do obreiro, traz autoridade para a vida dele. Então, poder, comunhão com o Espírito Santo e a vida de fé do obreiro traz autoridade para ele. Sem esquecer, de maneira alguma, que ele trabalha em nome do Senhor e para glorificar o nome do Senhor. Não é para a glória própria. Até porque o obreiro que trabalha para glorificar o próprio nome, ele vai se frustrar e vai passar vergonha, porque o nome que tem autoridade é o nome do Senhor. Toda vez que nós formos em nome do Senhor e para glorificar o nome do Senhor, o Senhor nos respalda, o Senhor nos garante, o Senhor nos dá sucesso, o Senhor nos dá sucesso naquilo que nós estamos fazendo. Se estamos fazendo em nome dEle, se estamos fazendo para a glória dEle, Ele nos dá sucesso a respeito daquilo que nós estamos fazendo. Agora, se formos fazer a obra para glorificar o nosso nome, para mostrar o nosso nome, se formos em nosso nome, não no nome dEle, nós vamos nos frustrar e vamos ser envergonhados com toda a certeza. Tá certo? Aqui é a Academia de Profetas. Deus te abençoe. Paz do Senhor.